que nos deixa mais preocupados em entrevistas é pensar quais perguntas podem aparecer, não é? E tem umas bem complicadas mesmo. Nesse vídeo eu vou te contar quais são essas perguntas e o que você precisa saber para se sair bem nas suas respostas. Olá pessoal, eu sou a Marisa Ayub, psicóloga especialista em carreiras e criadora do Método Ayub para ajudar os recém-formados a entrarem no mercado de trabalho. Em todo o processo seletivo existem perguntas difíceis e o objetivo dessas perguntas é analisar os candidatos quanto à desenvoltura e postura. O importante é que não existe uma resposta certa, mas o que faz a diferença é a forma como se responde. Pois isso, na verdade, pode te eliminar de um processo seletivo. Eu vou lhe apresentar 5 perguntas mais difíceis e como você se preparar para responder bem. Vamos a elas? Primeira pergunta. Como você se vê no mercado de trabalho? Bom, gente, quando a recrutadora faz uma pergunta dessa, o que ela quer saber? Ela quer saber exatamente como é que você tem a desenvoltura para responder. Tá? Então, com qual firmeza você vai responder para ela, onde você pretende estar daqui a um prazo determinado. É bom que você também destaque na sua forma de responder como que você vai transmitir a sua informação. Atente para destacar na sua resposta os seus pontos mais relevantes para o mercado de trabalho. Vou te dar alguns exemplos. Como eu me vejo, então, no mercado de trabalho? Eu me vejo como um profissional dedicado e talentoso e com grandes perspectivas de crescer, porque eu sou muito comprometido. Outro exemplo, eu me vejo como um profissional que atende bem as expectativas da sua empresa, porque sou muito engajado. Viu como esses exemplos são tranquilos e aí você podendo se preparar melhor, você consegue responder da melhor forma possível? É isso. Segunda pergunta, onde você pretende estar profissionalmente daqui a 5 anos? Gente, uma pergunta dessa, então, vindo de uma recrutadora, o que ela quer saber? Ela quer saber também seu posicionamento, tá? E principalmente como é a sua ambição de carreira. É muito importante você ter um planejamento da sua carreira para você poder saber, na hora de fazer uma resposta dessa, o que você vai falar. Se você vai para uma entrevista sem se preparar, você não consegue passar bem as informações, porque você não vai imaginar o que você quer fazer daqui a 5 anos. Então, como tudo a gente precisa de um planejamento, para responder a uma pergunta dessas, você também precisa se planejar. Eu vou te dar aqui alguns exemplos também. Primeiro exemplo, então, onde você pretende estar daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, eu gostaria de estar trabalhando em uma posição acima a que eu me encontro agora. E o segundo exemplo que eu posso te dar, daqui a 5 anos, eu pretendo estar com cursos de especialização feitos para poder continuar crescendo na minha carreira. Viu que respostas interessantes? Mas para isso realmente precisa de um planejamento. E é justamente isso que a recrutadora quer ouvir de você, tá? Terceira pergunta, por que devo te contratar? Gente, numa pergunta dessas também, a recrutadora vai da mesma forma querer saber a sua desenvoltura para poder dar um tipo de resposta desses. Então, o que ela quer saber é como você vai entender, o motivo pelo qual você gostaria de trabalhar lá naquela empresa. É muito importante também você destacar como você vai se apresentar, tá? E atente para se destacar os seus pontos que têm mais a ver com aquela vaga. Então, por que eu deveria te contratar? Você deveria me contratar, eu vou te dar alguns exemplos, mas antes de eu te dar os exemplos, você deveria me contratar porque eu tenho esses e aqueles requisitos que eu sei que são interessantes para a sua empresa. Mas você só vai conseguir dar uma resposta desta se você tiver certeza, tá? Desses requisitos, de que realmente tem a ver com a vaga. Então, se você se planeja, conhece a empresa, conhece a vaga, você consegue responder. Quer ver 2 exemplos interessantes? Vou te dar eles agora. Você deve me contratar porque eu sou dinâmico e assertivo, cumpro meus deveres e tenho metas bem estabelecidas. Olha só que resposta bacana, Segundo exemplo de resposta que eu posso te dar, você deve me contratar porque eu atendo todas as necessidades da sua empresa e tenho certeza que cresceremos juntos. Quer dizer, com essas respostas, você vai dar para a recrutadora o quê? Um sentido pelo motivo pelo qual você gostaria de trabalhar lá.
e vai conseguir prender mais a atenção dela. Por quê? Porque uma resposta dessa é uma resposta completa, né? Significa que você entendeu o que a empresa precisa e entendeu o que você tem que entregar para a empresa. Por isso essa pergunta, esse exemplo de resposta, essa pergunta é interessante, como o exemplo também ficou bem interessante. Você pode começar a treinar por aí, tá bom? Quarta pergunta, fale-me sobre você. Gente, quando a recrutadora faz uma pergunta dessa, ela quer de fato te conhecer. Mas você precisa prestar muita atenção para você não gastar todo o seu tempo falando só de você e falando às vezes coisas que não têm necessidade. Por exemplo, da sua família, da sua vida pessoal. Fale-me sobre você. Ela quer saber exatamente o quê? Quem é você, as suas aptidões, as suas competências, as suas habilidades que vão ser interessantes para a empresa dela. E também como você vai passar essas informações para ela também é muito importante. Como sempre, toda resposta ela deve ser bem objetiva, mas ao mesmo tempo deve-se ter segurança ao responder. Porque quando você responde com segurança, você tem total liberdade, porque você se conhece bem, para poder falar de você. E se atentando na questão da objetividade também, por quê? Para você não se estender demais e gastar todo o tempo da sua entrevista só falando de você. A gente não sabe ainda quanto tempo ela tem para essa entrevista, né? Então, presta atenção nisso. É importante, então, a gente se atentar que nessa resposta é muito importante você falar das suas competências e habilidades, ou seja, falar dos seus pontos fortes, porque assim você vai dar uma noção exata para a recrutadora de quem é você. Vamos aos nossos exemplos? Primeiro exemplo, eu sou uma pessoa bem resolvida e dinâmica, sempre tenho foco no meu trabalho. Olha que resposta bacana, né? Outra resposta que você pode passar. Eu sou uma pessoa focada em resultados e planejo meus objetivos pessoais e profissionais. Outra resposta interessante também de você poder falar sobre você, né? Inclusive, você pode até acrescentar um pouco mais. Você pode falar o seu nome, você pode falar a sua idade, você pode falar o que você mais gosta de fazer, se já tiver feito algum estágio ou trabalho voluntário, o que mais você gosta de fazer, para você ter condições de firmar e fazer um fechamento da sua resposta, aliado aos exemplos que eu te passei, que é uma pessoa bem resolvida e dinâmica, que tem foco no trabalho, ou ainda, repetindo, né? Uma pessoa focada nos resultados e que planeja bem seus objetivos pessoais e profissionais, tá bom? Quinta pergunta, me fale sobre um erro que você já cometeu. Gente, pensa bem, para que a recrutadora vai querer saber de um erro que você cometeu? Olha que pergunta delicada, né? Por que a recrutadora te faz uma pergunta dessa? Ela te faz esse tipo de pergunta porque ela quer saber como você resolve problemas, entendeu? Se você vai ter condição de passar para ela um erro e já automaticamente um acerto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você precisa dizer para ela algum erro que você cometeu e já como que você solucionou o problema. Se você fala só o erro, mas não fala como solucionou o problema, não vai te resolver de nada. Ela não vai ter uma resposta mais consistente da sua parte. Então, toda vez que for falar de erro, você precisa falar do erro e como você reverteu a situação a seu favor ou a favor da empresa que você está indo participar da sua entrevista, tá? Ou participar lá no caso da que você trabalhou, ou se não foi no seu trabalho nem de estágio, nem de nada, da faculdade, como que você reverteu, tá bem? Vamos aos exemplos? Primeiro exemplo, algum trabalho realmente da faculdade que não saiu dentro do prazo e como que você deu conta de resolver essa questão, né? De entregar dentro do prazo e entregar de acordo com o que o pessoal da faculdade gostaria que você tivesse de resposta. E o segundo exemplo, algum experimento que falhou também e como você resolveu. Então, se você já fez algum trabalho voluntário, mesmo trabalho autônomo, consultorias ou ainda estágios, você vai pensar em alguma coisa que não deu certo lá e como que a equipe resolveu ou como você conseguiu resolver aquela situação. Então, toda vez que for falar de erro, a gente fala do erro e automaticamente da reversão do erro, tá? Não esquece disso não. Estas, então, foram as minhas perguntas. Bom, com essas informações, você já pode se preparar para responder as perguntas difíceis e saber que a recrutadora quer saber como você irá responder e não o que você irá responder, ou seja, qual é a desenvoltura você vai ter para responder e não exatamente se tem uma resposta certa. Então, não se preocupe se a sua resposta está certa, mas sim com o seu comportamento, que serão realmente os quesitos mais avaliados.
Então, pessoal, você já teve que responder alguma pergunta difícil? Conta pra gente como foi, para eu poder ajudar ainda mais esclarecendo e dando outras ideias para você também. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada, eu vou ficando por aqui. Se você está gostando de tirar as suas dúvidas comigo, dá um like e coloque seus comentários no canal, tá bom? Obrigada, um abraço.